Boa noite, galera. Professor Niberti Almeida falando. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao vídeo sobre geometria plana, triângulos de quinta parte. Vamos falar de 3 teoremas especiais, tá? Que são os teoremas de Stewart para o cálculo das sevianas, o teorema de Menelaus e o teorema de Ceva, tá bom? Vamos começar pelo teorema de Stewart. Bom, então, dado um triângulo ABC, e uma seviana qualquer, AT, a seviana é qualquer segmento que sai do vértice e atinge o lado oposto, tá bom? Então, uma seviana qualquer, então a gente pode estabelecer uma relação entre esses valores. Vou chamar aqui de C, aqui de B, esse segmento aqui eu vou chamar de A, M, N, X, beleza? Então, dado uma seviana qualquer AT de tamanho X, eu consigo relacionar essas dimensões, tá? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos provar esse teorema, vou provar só esse, os demais vão ficar, as provas ficam como exercício, tá bom? Eu vou dar até o caminho da prova do teorema de Menelaus, é tranquilo, né? Só dar uma pesquisada aí, sem problema nenhum. O teorema de Stewart ele é muito potente, porque ele auxilia as fórmulas do cálculo de sevianas, cálculo da altura, cálculo da bissetriz interna e externa e o cálculo da mediana, tá? E se você souber esse teorema e as particularidades das sevianas, não precisa nem decorar nenhuma fórmula. Basta só saber o teorema de Stewart e aplicar em cima da particularidade de cada uma das sevianas, seja bissetriz, altura ou mediana, tá bom? Então vamos lá. Vamos batizar esse ângulo aqui de θ. Vamos aplicar então a lei dos cossenos no triângulo ABT. Então, aplicando a lei dos cossenos no triângulo ABT, a primeira relação que nós temos é o seguinte, que C ao quadrado é igual a x ao quadrado, lembrando que nós queremos achar o valor de x, tá, pessoal? Queremos achar o valor de x. Então, C ao quadrado igual a x ao quadrado mais m ao quadrado menos 2mx vezes o cosseno de θ. Essa é a primeira relação. Segunda relação, vamos aplicar a lei dos cossenos para o triângulo ATC. Tranquilo, lembrando que esse ângulo aqui é 180 menos θ. Então, aplicando aqui vai ficar o seguinte, b ao quadrado igual a x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2nx vezes o cosseno de 180 menos θ. Beleza? Bom, e a partir daqui então a gente resolve, que é o seguinte, observe que esse sinal aqui vai acabar ficando positivo, porque o cosseno do suplementar, tá vendo? Aqui é θ, aqui é 180 menos θ. O cosseno do suplementar é menos esse cosseno. Então isso daqui, ó, é menos o cosseno de θ, tá? Já que isso daqui está no segundo, supondo isso aqui primeiro quadrante, então isso aqui está no segundo. Então, o sinal é oposto. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Nós vamos ficar com esse valor positivo, esse negativo e esse positivo. Só que aqui é M e aqui é N. Para poder a gente cancelar, utilizar o cancelamento, eu já vou de cara aqui multiplicar todo mundo por N e aqui todo mundo por M, que aí já sai direto, beleza? Então, vai ficar C ao quadrado N igual a x ao quadrado N mais m ao quadrado N
menos 2mnx cosseno de θ, beleza? E embaixo, todo mundo, isso aqui foi aqui em cima, né? E embaixo, todo mundo por m, então b ao quadrado vezes m igual a x ao quadrado vezes m mais n ao quadrado vezes m. Bom, agora não vai ficar menos mais, né? Porque menos vezes menos vai dar mais. Então, mais 2 vezes m vezes n, ou n vezes m, x cosseno de θ. O que nós vamos fazer agora? Somar essas equações. Ao somar, o que vai acontecer? Vai ficar c ao quadrado vezes n mais b ao quadrado vezes m igual, aqui está x ao quadrado, nm, bota o x ao quadrado em evidência, vai ficar n mais m, mais, aqui eu posso pôr o mn em evidência, m vezes n em evidência, vai ficar m mais n, e aqui vai simplificar. Substituindo, a gente sabe que m mais n, se você der uma olhada lá em cima, m mais n, ó, m mais n vai dar o valor de quem? De A. Então, nós sabemos, então, está aí provado o teorema de Stewart. B ao quadrado vezes m igual a x ao quadrado vezes A mais m vezes n vezes A. Essa é a primeira versão do teorema de Stewart. Essa é a primeira versão. Primeira maneira de ver, né? Então, pegando aqui, só relembrando aqui, vamos pegar aqui então de novo e vamos resumir agora. Então, dado um triângulo, A, B, C, uma seviana qualquer, batizei aqui de T, aqui é C, aqui é B, isso tudo aqui é A, lado BC vale A, aqui nós chamamos de M, aqui nós chamamos de N e aqui nós chamamos de X. Então, o que diz o teorema de Stewart? Dado uma seviana qualquer, tá? X é a seviana qualquer. A gente sabe que c ao quadrado vezes n mais b ao quadrado vezes m é igual a x ao quadrado vezes a mais m vezes n vezes a. Mais m vezes n vezes a. Essa é a primeira versão. Primeira versão do teorema. Tem uma outra versão que é o seguinte, que é equivalente a essa, que c ao quadrado. Você consegue provar a partir dessa daqui, que c ao quadrado está para m vezes a menos x ao quadrado está para m vezes n mais b ao quadrado está para n vezes a. Tudo isso igual a 1. Geralmente nas questões são apresentados os valores de B, C, M, N, A e pergunta-se o valor de X, geralmente, tá? Ou esse teorema vem associado de outro teorema ou de outra situação. Geralmente aparece isso em prova. Essa daqui é a segunda versão. Tanto uma equivalente à outra, né? De uma você chega na outra, né? Se você quiser, por exemplo, dessa chegar nessa, é só dividir tudo por MNA, né? Por exemplo, se eu quiser sair da primeira versão para a segunda, olha só que legal. Vou dividir todo mundo por MNA, quer ver? Então vai ficar x ao quadrado vezes n, sobre m vezes n vezes a, mais b ao quadrado vezes m, sobre m vezes n vezes a, igual a x ao quadrado vezes a, sobre m vezes n vezes a, mais m vezes n vezes a, dividido por n, que vai dar 1. Vai simplificar aqui, simplifica aqui, simplifica aqui. Então, a gente vai chegar em quê? Em c ao quadrado sobre m vezes a,
menos x ao quadrado sobre m vezes n, mais b ao quadrado sobre n vezes a, isso é igual a 1. Observe que eu saí da primeira versão e cheguei aqui embaixo na segunda versão. Então, uma é equivalente à outra. Tá? Beleza, galera? Então, esse teorema é um teorema importante aí na geometria plana. Aparece aí nas provas do Colégio Naval, da IPCAR, e também nas outras provas militares, inclusive também vestibular, tá? Por exemplo, eu vou falar agora do teorema de Menelaus, a demonstração dele, e depois a gente vai para as atividades dos teoremas. Vou falar de Menelaus e Ceva. Na UERJ já caiu recentemente o teorema de Menelaus, tá? Então vamos pegar aqui o teorema de Menelaus. Segundo teorema de Menelaus, ou Menelau, que é o seguinte: dado um triângulo, uma secante aos lados, então triângulo ABC, aqui D, E e F. E aí você mostra que existe uma relação entre os segmentos, que esse segmento FD ocasiona no triângulo ABC. Então existe uma relação entre os segmentos. Bom, a demonstração, você teria que traçar aqui o prolongamento e uma paralela passando pelo prolongamento de AC. Utilizaria o teorema de Tales e uma semelhança de triângulos. Sairia diretamente no que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é o seguinte, alguns até brincam, eu brinco com isso há muito tempo, o teorema do alpinista. Pensa que tem um alpinista no ponto B. Ele vai começar a explorar a montanha pela pernada mais longa. Então, BF, segmento de reta BF, está para AF, vezes, agora ele vai descer a montanha, AE, está para EC, vezes, agora ele vai para casa, se cansou, foi em casa, então CD, aí ficou muito tempo em casa, decidiu escalar a mesma montanha, então ele vai voltar para o mesmo ponto de escalada. Então, CD sobre BD igual a 1. Beleza, galera? Esse é o teorema de Menelaus, tá? Gente, essa historinha aí do teorema do alpinista é só para ajudar o pessoal a decorar. Um recurso mnemônico, né? E o último teorema dessa parte de teoremas especiais, no caso aqui de triângulos, é o teorema de Ceva. Ceva é o nome do camarada, tá? Teorema de Ceva. O teorema de Ceva é um teorema bem simples. Então, dado um triângulo, e eu traço 3 cevianas, quaisquer, que se intersectam, ou se interceptam, melhor dizendo, num ponto interno, ponto interior. Você tem aqui ABC, bota aqui D, E, F. Então, o que diz o teorema de Ceva? AF está para FD, assim como BD, vou botar aqui, AF está para FD, assim como BD, assim como não, que vezes BD está para CD, vezes CE está para AE. Tudo isso igual a 1. Beleza, galera? Então, esses 3 teoremas são muito importantes nas provas militares. Menelaus cai na UERJ, tá? Então, é importante a galera aí dominar esses 3 teoremas. Tem muitos outros teoremas que a gente não está falando aqui, que a gente pode falar em vídeos futuros, né? Por exemplo,
a reta de Euler, que é importante, reta de Simpson-Wallace, triângulos pedais, né, relação dos 5 raios. Tem muitos teoremas especiais que a gente poderia falar, teorema da borboleta. Então, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas assim, estamos focando nesse momento em teoremas importantes para as provas militares e que geralmente têm aparecido, tá? Teve uma vez que caiu a reta de Euler no naval, mas assim, não é comum aparecer, né? E é um teorema especial também sobre ortocentro, que o ortocentro é o incentro do seu triângulo órtico, também caiu esse teorema aí na prova do naval. São teoremas especiais, tá? Então, nesse momento, são esses 3 teoremas e agora nós vamos ver as aplicações, tá? Então, vamos ver algumas aplicações, 3 aplicações desses teoremas. Já tinha separado aqui as questões. Eu peguei do livro de Eduardo Wagner, que leva a fama do Morgado, né? Augusto César de Oliveira Morgado. Tive a oportunidade aí de ser coordenado pelo Morgado, né, quando eu trabalhava no CEDERJ. Ele foi meu coordenador lá, junto com o Fábio. E tive esse privilégio de conhecer o professor Morgado. Excelente professor. O livro leva o nome dele, mas parece que foi Eduardo Wagner que escreveu. Ele participou, mas o Eduardo Wagner foi o principal responsável por esse livro, que teve algumas versões mais atualizadas. Então, aqui uma questãozinha tranquila do livro do Morgado, que diz assim: na figura abaixo, JA sobre JM vale. Basicamente, aplicação direta do teorema de Menelaus. Então, vamos lá, vamos começar. Teorema do alpinista, né? Vamos escalar a montanha. 1 está para 4, vezes AJ ou JA está para JM, vezes, agora ele vai em casa, 3, chegou em casa, ele volta para a base aqui do, né, vou usar o segmento aqui, ó, esse está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para o todo. O 3 está para 5, isso é igual a 1. Então, JA sobre JM igual a 4 vezes 5, 20, passa para lá, vai ficar 20. E o 3 dividindo, 20 terços. Então, esse é o resultado dessa questãozinha aqui. Essa daqui é uma tranquila de Menelaus, tá, pessoal? Tem algumas questões que você tem que aplicar Menelaus 2 ou 3 vezes, tá? Já vi questão que você tem que aplicar Menelaus 2 vezes e ainda aplicar proporcionalidade de áreas, por exemplo, questões do naval. Então, o teorema de Menelaus está muito associado a cálculo de áreas. Então, é importante você dominar esse teorema. Questão 2. Calcule x na figura. Observe que isso daqui é um ponto de encontro de Cevianas. Então, basicamente, é só aplicar o teorema de Ceva. Então, 9 está para 6, vezes 12 está para 8, vezes 3 está para x. Isso é igual a 1. Simplificando esse trem aqui, por 3 dá 3 e dá 2, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e aqui dá 4. Então, vai ficar 27 sobre 4x igual a 1. 4x igual a 27, x igual a 27 quartos, igual a 6,75. Vou revelar um segredo aqui nesse vídeo aqui, que não tem a ver com isso daqui, que é o seguinte. Às vezes, o pessoal não sabe disso, eu faço alguns vídeos meio friccionado. Por quê? Porque eu tenho uma filhinha de 4 anos e um bebê de 10 meses. Às vezes minha filha fica passando por perto na hora que eu estou fazendo o vídeo, então eu tenho que dividir minha atenção fazendo o vídeo, não perder a concentração e ficar de olho para ver se minha filha não está fazendo nenhuma besteira. Mas graças a Deus hoje estou mais tranquilo, né, sem problema. Então estou conseguindo até pensar um pouco mais rápido, né, que é o padrão normal, né? Padrão normal de raciocínio, tá? As questões são triviais, espero que esteja ajudando. E vamos para a última. Última questão, que é o valor de x. Observe que deu uma ceviana qualquer. Esse é o teorema de Stewart, tá?
Então, vamos aplicar a primeira versão do Teorema de Stewart. Então, 4 ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado vezes 3 é igual a 4 ao quadrado vezes o todo aqui, que vai dar 4, mais m vezes n vezes a, que é o todo. Pronto. Feito isso, é só agora achar o valor de x. Então, dá 16 mais 3x ao quadrado, 4 ao cubo, 64, mais 12. Então, 3x ao quadrado igual a 64 mais 12 menos 16. 3x ao quadrado igual a 64, vai dar menos 4, né? Menos 4. 3x ao quadrado igual a 60, x ao quadrado igual a 20. Então, quem é x? É a raiz de 20. Bom, não estamos colocando aqui mais ou menos, uma vez que x é o lado de um triângulo. Então, só a parte positiva. Pensar logo no quadrado perfeito que está dentro da fatoração disso aqui, que é 4 vezes 5. Então, nosso x dá 2 raiz de 5. Tá? O ideal, né? O ideal nessa questão, já que x vale 2 raiz de 5, seria perceber se de fato a situação aqui ela se encaixa na condição de existência, mas se encaixa, né? Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Raiz de 5 é 2,23, então dá 4,46. Então, 4 é menor do que a soma dos outros dois, 4 e esse é menor que a soma dos outros dois. Então, esse triângulo existe, tá? Pra não ter problema, que às vezes você acha um valor de x, mas o triângulo não existe. Tem questão pegadinha com isso. Então, nesse caso aqui é verdadeiro, 2 raiz de 5. Galera, professor Nilberto Almeida, espero ter colaborado aí com a galera aí que tá assistindo, que faz parte do meu canal, e principalmente o pessoal do curso Emérito, tá bom? Um abraço.